Boa noite, pessoal. Eu me chamo Leonardo Bor, para quem não me conhece. Eu sou autor do livro O Enigma da Bíblia, A Tormenta, livro que está distribuído em todo o Brasil por aí, principalmente nas livrarias Saraivas. E esse ano eu estou retomando um projeto que foi um sucesso o ano passado, que foi o curso de estruturação de romances, né? Ou seja, passar para outros autores as técnicas literárias aí que diferenciam um autor amador de um autor profissional, o que pode te ajudar a conseguir publicar um livro, né? É, São técnicas utilizadas por autores best-sellers lá fora que dificilmente falham, tá? É claro, não dependem só das técnicas te transformarem num autor best-seller, mas te garantem um bom percentual aí de chance de publicação hoje aqui no Brasil e quem sabe até no exterior. Por quê? Porque essas técnicas elas criam uma regra, uma formação para quando a editora vai visualizar seu original, seu manuscrito, ela identificar que aquele cara ali sabe o que ele está fazendo, entendeu? É claro, escrever é um dom, uh, mas eu acho que a gente tem que aliar isso a uma técnica. Tem que ter um treinamento, assim como um esportista, um corredor que tem aquela aptidão para aquilo, ele precisa melhorar o desempenho dele como? Estudando, treinando, né? Ou mesmo um músico, né? A gente pode falar de um músico também. Desculpa aí, gente. Um músico, aquele músico que sabe tirar uma música de ouvido, né? Mas ele quer melhorar, se aprofundar, então o que ele vai fazer? Ele vai estudar partitura, né? Para se tornar um músico ainda melhor, né? Essa é a ideia. Então a ideia do curso de estruturação de romance é para isso também, né? Uh, Esse vídeo aqui ele é mais promocional, tá? Então eu não estou apenas divulgando o curso, eu vou fazer uma pequena promoção aqui no final desse vídeo. Antes disso, eu vou dar uma pequena dica para vocês entenderem um pouquinho o que são essas técnicas, né? Então, digamos que você já tenha uma ideia em mente, tá? Não vou partir desde o princípio, porque isso eu deixo para o curso mesmo, mas eu vou entrar num pedacinho do curso aqui nesse vídeo. Então, digamos que você já tem a ideia do seu manuscrito, você já definiu qual vai ser o começo, o meio e fim da sua história, e você está escrevendo um capítulo, né? Ou um trecho, o que a gente gosta de chamar, o que eu gosto de chamar de cena, né? Então você está escrevendo uma cena do seu livro. Em uma cena ela não precisa ser exatamente um capítulo. Uma outra hora eu abordo isso melhor para vocês entenderem, tá? Mas pense nesse trecho do seu livro como uma cena. Então, quais são os elementos que você precisa ter para descrever essa cena, né? O que é essencial para você contar a historinha tanto do macro do seu livro quanto do que está acontecendo naquela cena. Então, você tem um personagem principal para aquela cena, que pode ser ou não o protagonista da história, tá? Mas para aquela cena, ele é o personagem principal. E naquela cena, digamos que esse personagem, naquela cena, o que ele vai demonstrar ali é que ele precisa chegar a algum lugar para poder. Eu vou dar um exemplo de um livro meu que eu tô escrevendo. Eu tenho um personagem que ele tem um filho e ele está à procura do filho dele, né? E uma das primeiras cenas deste livro, antes do filho dele desaparecer, esse filho dele tem um problema, é autista e existe uma cuidadora, né? Só que ele tem um problema. Naquele momento, quando eu começo o livro, a cuidadora não conseguiu chegar na casa dele. Então, qual que é o objetivo dessa cena? Independente da história do livro,
ele precisa dar um jeito, uh, saber o que fazer com o filho naquele momento, porque ele precisa sair para trabalhar e a cuidadora não foi. Como que ele vai resolver esse problema? Então esse é o objetivo, primeiro ponto, o objetivo da cena. Então o objetivo da cena do protagonista ali naquele momento, ou do personagem em foco naquela cena ali, é dar um jeito de alguém cuidar do filho dele, né? Então aí você já tem o objetivo. Então a cena, como é que ela é composta? Por objetivo, obstáculo e desastre ou ação. Então tá, então ele tem esse objetivo, então aí agora ele vai ter um obstáculo. Para a historinha ficar completa da cena, tem que existir um obstáculo. Qual vai ser isso? O que pode ser esse obstáculo, né? Primeiro, ele tem que trabalhar, o filho é autista, ele não pode deixar o filho sozinho em casa. Então, o trabalho dele já é um obstáculo ali. Segundo, ele mora num lugar onde ele tem um vizinho, mas o vizinho trabalha também. Então, com quem que ele vai deixar o filho dele? Até que ele consegue arranjar a solução. Esse vizinho tem um filho adolescente, não é o cara mais confiável do mundo, né? Mas é a opção que ele tem ali no momento. Aí a gente vai para o desastre ação. Ele vai para ação, então ele resolve, ele ultrapassa esse obstáculo para alcançar o objetivo dele, chamando o adolescente para tomar conta do filho. Então você teve 3 elementos aí na cena: objetivo, obstáculo e ação. Isso pode ser o mais simples possível, tá? A história pode ser uma história de terror, de suspense, mas de repente nessa cena você vai descrever algo que está acontecendo ali no todo, mas naquela cena o seu personagem, o objetivo dele é ir ao banheiro. Ele estava indo ao banheiro quando aconteceu alguma coisa, mas o objetivo era ir ao banheiro. E aí o obstáculo pode ser o que você quer mostrar. Ele estava indo ao banheiro, mas quando ele ouviu um barulho próximo à janela e foi ver o que é, né? Isso impediu ele de ir no banheiro, né? Aí quando ele chegou perto da janela e foi ver o que era, ele estava sob muita pressão porque ele tinha acabado de sair da delegacia e sofrer uma represária porque existiam traficantes atrás dele. Quando ele chegou perto dessa janela, ele achou que eram os mesmos traficantes que estavam ali embaixo esperando por ele, porque ele foi à delegacia denunciá-los, né? Mas aí ao chegar à janela, ele viu que o que ele ouviu foi apenas um rato passando pelo lado de fora ali. Então, esse obstáculo, na verdade, que parecia intransponível, se transformou numa bobeira, e ele conseguiu continuar a jornada dele até o banheiro e aí chegar no desastre ação, que era fazer o número 1, número 2, o que quer que seja, né? E nem sempre o desastre ação pode ser favorável, tá? Digamos que quando ele chegou nessa janela aí, realmente eram os traficantes atrás dele e ele teve que sair correndo pela porta dos fundos sem dar tempo de ir ao banheiro, né? Então aí realmente nós tivemos um desastre em vez de ação. Ele saiu com a bexiga cheia e ao chegar lá embaixo se deparou com todos os traficantes que estavam atrás dele e morrendo de medo. O que aconteceu? Ele se mijou nas calças, o desastre. Então, objetivo, ir ao banheiro. Obstáculo, janela, barulhos, traficantes. Desastre, ação, não conseguiu completar a missão dele, que era ir ao banheiro fazer xixi, né? Então esse é um pequeno exemplo de como se monta uma cena num romance, tá? Numa estruturação de romance. Isso é muito utilizado lá fora. Isso é só, gente, isso é só uma partezinha, uma pequena parte, né? Do macro em que você tem que se criar para poder construir uma boa história, né? Dentro de uma cena também a gente vai ter outros elementos como PDV, que é o ponto de vista, ou PDO, né? Mas que eu vou abordar no curso ou em outras dicas mais para frente, né? Para terminar esse vídeo aqui, eu vou fazer uma promoção, tá? Os 5 primeiros que se inscreverem no meu curso, né, vão ganhar um livro meu, O Enigma da Bíblia Tormenta, que é um thriller de mistério, tá?
os 5 primeiros. Então, quem quiser informações sobre o curso, tá? Basta mandar um e-mail para leonardo.bor@gmail.com, vai estar no post do Face, né? Ou falar comigo no inbox do Face. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender, se vocês vão gostar muito. Lembrando que o curso ele é tanto para quem quer desenvolver um romance, uma história, escrever o seu primeiro livro, como para quem precisa escrever um livro porque é palestrante ou quer usar as técnicas de estruturação de histórias para aplicar no serviço, porque trabalha com textos, é redator. É só falar comigo, né? Não esqueçam da promoção, hein? Os primeiros 5 que se inscreverem vão ganhar um livro meu, tá bom? Um abraço, até a próxima dica. Tchau, tchau.